Isso nos coloca diante de uma condição de filhos de Deus que buscam se tornar a cada dia, essa luta que nós temos de negar a nós mesmos, verdadeiros adoradores do Senhor. Hoje nós vamos continuar, na verdade estamos encerrando a nossa série de meditações no livro 7 Dias com o propósito de honrar a Deus. E olha o que é que Deus nos reservou hoje para meditarmos: honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens. Eu creio que a dificuldade do ser humano de lidar com os bens, com o dinheiro e com as riquezas de uma forma geral, tem sido um dos principais problemas no relacionamento do cristão com Deus. Um dos principais problemas para que o homem ele possa abrir seu coração para esse tipo de senhorio que a gente declarou ainda há pouco nos cânticos espirituais de Deus nas nossas vidas. As riquezas, elas em si, elas não têm valor. O valor que as riquezas têm é o valor que as pessoas dão a elas. Tem sido assim, por exemplo, na prática da troca de moedas. Real, dólar, real, euro, de acordo com o dia, com a cotação da moeda, ou seja, o valor que o país que vende a moeda está dando naquela negociação, ela vai ser vendida mais cara ou mais barata. Assim também tem sido na história da humanidade, a partir do momento em que a humanidade se apropria principalmente da moeda, esse dinheiro que chega a se tornar quase uma divindade. A gente vê que na Bíblia ele vai ser mencionado não como uma divindade, vai ser reconhecida a figura de Mamon como uma palavra hebraica que significa riquezas ou dinheiro. Então a Bíblia ali ela não está se referindo a uma divindade pagã, é o dinheiro mesmo, as riquezas, mas que em muitos casos a gente percebe seres humanos idolatrando o dinheiro como se fosse o próprio Deus. E às vezes a gente encontra esses seres humanos quando a gente olha no espelho. A palavra de Deus, já dizia Tiago, ela é um espelho em que a gente olha com uma perspectiva de mudança. E é nessa perspectiva de mudança que eu quero convidar a igreja a estar em oração nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento sobre como lidar com as riquezas, para que nós possamos honrá-la. Está dando microfonia? Senhor Deus, oremos. Muito obrigado, Pai, porque temos hoje a oportunidade de meditarmos um pouco mais na Tua Palavra sobre como Te honrar com as nossas riquezas. Creio que não faria sentido encerrar essa série de meditações sem tocar nesse tema, que é um tema tão caro aos Teus olhos, porque tem custado, Senhor, o relacionamento de tantas pessoas em família, tem custado a vida de tantas pessoas que têm se suicidado por causa de dívidas, também tem custado a vida de tantos cristãos que muitas vezes têm renunciado ao senhorio de Cristo nas suas vidas, ao Teu senhorio nas nossas vidas, para que possam servir ao dinheiro. Não seja assim conosco, e se por acaso alguém aqui se encontra nessa condição, ou alguém que está nos ouvindo pela internet, assistindo pela internet, que se encontra nessa condição, possa ter hoje a ministração do Teu Santo Espírito, para que haja realmente uma realidade de mudança, nós possamos, assim como declaramos nos cânticos, adorar verdadeiramente ao Senhor. Nesse momento, usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias, Mateus 6, 24. Se por acaso alguém do seu lado não se encontra com Bíblia, por gentileza, ofereça também a sua Bíblia para que essa pessoa possa compartilhar da leitura da palavra que é alimento para o nosso espírito. Mateus 6, 24. O texto diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um
e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? Vamos repetir essa parte final todos juntos? Não podeis servir a Deus e as riquezas. É curioso como a Bíblia coloca um paralelo entre Deus e as riquezas. Na nossa moeda, aqui talvez não esteja muito claro, mas desde os anos 80 há uma expressão na nossa moeda que foi colocada no governo Sarney que diz: Deus seja louvado. Essa é uma das coisas mais intrigantes, gerou até uma ação do Ministério Público Federal que defendia que isso ofendia a laicidade do Estado, ou seja, o princípio da Constituição, segundo o qual o Estado não se mistura com religião. E essa ação, felizmente, ela não prosperou. A Justiça Federal disse que esse princípio não fere a crença de ninguém. E ainda se encontra, se você tiver uma cédula aí na sua carteira, você vai ver a expressão Deus seja louvado. Curioso é que, tanto lá no cruzado, quando foi criado, quanto no real hoje, é uma expressão tão pequenininha que eu tenho a impressão que a maioria aqui não se apercebeu. Quem nunca percebeu essa expressão na cédula de real? Levanta a mão, por favor. Então temos aí boa parte do nosso auditório, que nunca percebeu essa expressão, Deus seja louvado. Sabe por que você não percebeu? Porque o tamanho dela é tão insignificante que passa desapercebido. E parece que isso é uma boa ilustração para que a gente possa analisar o lugar que Deus tem tido na vida do povo do nosso país. Se a gente tomar uma cédula com uma comparação, eu diria que é proporcional o tamanho que Deus tem tomado na vida do nosso povo em relação ao tamanho que o dinheiro tem tomado na vida do nosso povo. Meus irmãos, é muito triste, como pastor de família, quando a gente percebe que muitos casamentos, eles estão acontecendo por motivos errados e muitas vezes o dinheiro, a forma como a gente lida com o dinheiro, tem acabado com esses casamentos. Casamentos começam sem solidez e diante de crises financeiras, por falta de sabedoria, muitas vezes os casamentos têm acabado. Relacionamentos familiares têm sido deteriorados por causa da forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Bens têm sido perdidos na família, isso gerado crises, sofrimento, dor, angústia, pela forma como as pessoas lidam com o dinheiro. E muitos estão hoje escravizados nas suas dívidas. E muitas vezes não têm tantas dívidas, a conta está até recheada, mas, por exemplo, o marido e uma mulher não sabem um princípio bíblico de que o orçamento familiar é uma coisa só. O marido tem uma conta, a mulher tem outra, e não raro, às vezes a gente conversa com famílias em que depois de 30 anos de casado, a mulher não sabe quanto o marido ganha. Porque o amor ao dinheiro, ainda que ele não perceba, é tão grande que ele não é capaz de compartilhar uma coisa tão simples que, com certeza, ou ela também, acontece o contrário. Esse tipo de intimidade, esse tipo de sinceridade e transparência gera até mesmo uma união maior entre o casal, uma comunhão de propósitos, uma capacidade de planejar juntos, uma responsabilidade no fazer gastos. E assim tem sido o dinheiro um problema muito sério na separação do homem com Deus. As riquezas, na verdade, têm tomado o lugar que pertence apenas a Deus. Não por acaso nessa imagem a gente tem duas pessoas se prostrando ao dinheiro e uma apenas louvando. Eu não sei qual seria a proporção na vida real, mas muitas pessoas têm tratado o dinheiro como um verdadeiro ídolo. O ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar que é devido apenas a Deus. O ídolo, ele não é necessariamente uma imagem de escultura feita de ouro, de prata, de barro. O ídolo é qualquer coisa, até mesmo imaterial, que eu coloco, ou qualquer pessoa que eu coloco no lugar que é devido a Deus. E ainda há pouco a gente cantava que Deus é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, mas na prática cotidiana não tem sido sempre assim. E isso é um motivo que nos faz parar nesse final da nossa série sobre honrar a Deus
para analisar a forma como nós temos lidado também com as riquezas. O princípio que está em Mateus 6, 24 é claro. O homem ele não pode estar dividido. Ele não pode ser meio cristão. Ele tem que ter a firmeza de um caráter, de um verdadeiro adorador que compreende que tudo aquilo que a gente tem realmente vem do Senhor. E a Ele, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, pertence todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, e é dele, e são dele todas as coisas. Então, o próprio dízimo, a gente não vai focar hoje no dízimo, apesar do nome sugerir isso, a gente vai tocar nesse assunto. O próprio dízimo, muitas vezes, ele é mal compreendido, porque as pessoas têm a visão de que o dinheiro lhe pertence. E eu não sei se você percebeu, na imagem inicial da série, o tema é honrando a Deus com os meus bens, entre aspas. Por que estava entre aspas? Porque o verdadeiro cristão, ele reconhece que tudo aquilo que ele tem, vem e pertence a Deus. Amém? Eu acho fantástico a Bíblia quando ela nos mostra, o Novo Testamento, um Cristo, que algumas pessoas não compreendem quando a Bíblia diz que ele era rico e se humilhou. E algumas pessoas pensam que a riqueza dele era uma riqueza material. E Jesus disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas eu acho fantástico que Jesus, nas suas peregrinações, nos seus 3 anos de missão, ele se hospedou na casa de pessoas. Quando ele entrou em Jerusalém, em grande glória, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho que não pertencia a ele. E algumas pessoas não entendem aquela cena. Era muito comum que os reis, eles tivessem a sua mula particular, o seu jumentinho, onde eles pudessem entrar. Era um animal de transporte de reis. Jesus não tinha um, mas ele entra em Jerusalém com o jumentinho emprestado. Eu acho fantástico que quando, um pouco antes da morte de Jesus, ele celebra a última ceia, ele celebra a ceia justamente no cenáculo que foi também emprestado. Então Jesus, ele estava sempre se utilizando dos bens dos outros para cumprir o seu ministério. Fantástico, porque aquelas pessoas que cederam seus bens para Jesus fazer a sua obra, elas nos inspiram a entender que Deus não reivindica a propriedade sobre os nossos bens. Ele não deseja que a gente vá no cartório e mude, a escritura pública do nosso imóvel, quem tem imóvel, para colocar o nome de Deus. Ele não pede isso. O que ele pede a gente é uma coisa muito simples, que a gente realmente honre a Ele como aquelas pessoas honraram a Cristo. E como é que a gente pode honrar a Deus com os nossos bens? Algumas coisas são muito simples. Por exemplo, abrigando um irmão que está sem casa naquele período, veio talvez de outra cidade para fazer uma obra na sua cidade, na sua igreja, quem sabe, e ali ele chegou, ele vai pagar uma despesa de hotel e você tem condições de recebê-lo em casa. Trazer para a sua casa, para o seu convívio, dividir aquilo que você tem, a sua mesa, o seu jantar, com as pessoas que estão passando necessidades. Existem várias formas. O Espírito Santo, quando ele domina a vida de um crente, não vai faltar oportunidade para que a gente esteja honrando ao Senhor com os nossos bens. Mas a verdade é que o amor ao dinheiro, ele tem ocupado demais o coração do ser humano, a mente do ser humano. E a preocupação com o dinheiro consome o ser humano de tal forma que toma todo o seu tempo e energia, inclusive que poderiam ser dedicados a Deus. A própria palavra diz que aqueles que são muito ricos acumulam para si muitas dores. Porque muitas vezes a pessoa vai dormir pensando onde investir, em que investir, se a rentabilidade do negócio foi bem ou se foi mal. Ou por outro lado, a pessoa está muito afundada em dívidas e isso lhe tira totalmente a paz. E ela lê a palavra, João 14, quando Jesus diz, deixe-vos a paz, mas ela não consegue sentir paz, porque tudo que ocupa a sua mente são as dívidas. E entre esses dois extremos, há outras pessoas em situações diferentes, lidando com as riquezas de uma forma diferente, que também têm uma grande dificuldade de entender o primeiro princípio de que tudo aquilo que a gente tem pertence a Deus. O segundo princípio de que, em função disso,
aquilo que Ele coloca nas nossas mãos deve ser usado para honrá-lo. E o terceiro princípio de que o dinheiro não pode ser senhor das nossas vidas. As nossas vidas já têm um Senhor. Deus quer ser esse Senhor e a glória dele Ele não divide com ninguém. Nem com as imagens de escultura e muito menos com o dinheiro. A tal ponto do próprio Jesus ter feito questão, Jesus prestava muita atenção na forma como as pessoas lidavam com as riquezas. Um desses casos é aquela velha oferta da viúva pobre, em que a Bíblia diz que Jesus estava no templo observando como as pessoas faziam as suas ofertas. E ele viu os ricos fazerem as suas ofertas, e num determinado momento ele vê a viúva pobre fazer a sua oferta. E ele faz uma análise daquilo tudo, ensinando o princípio de que não importa a quantidade que as pessoas depositaram ali, mas sim o seu espírito de adoração. E ele faz uma comparação dizendo que a viúva pobre deu mais do que todos, porque ela deu de tudo o que tinha. Enquanto isso, havia muitos fariseus que se preocupavam em fazer a oferta até mesmo da 10ª parte do endro, do cominho, das hortaliças que eles cultivavam, ou seja, dízimo, 10ª parte das mínimas coisas. E essas pessoas, Jesus não aprovou, ao contrário, disse que para eles faltava observar as coisas mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Fica muito claro que para Deus, o que importa é o espírito, como as nossas ofertas são feitas, é a nossa atitude espiritual de honrar a Deus. Não tanto observando a legalidade, dízimo, sempre foi a 10ª parte. Então essa discussão, quanto é o dízimo, isso aí é uma coisa que não se discute muito. Sempre foi a 10ª parte. Mas o que Deus realmente deseja é que o coração do crente se alegre em honrá-lo com os seus bens. Na Bíblia nós temos 2 casos de pessoas que, temos mais, mas eu escolhi tratar 2 casos de pessoas que não conseguiram honrar a Deus dessa forma. Um deles foi Balaão. O profeta Balaão, um grande profeta, vivia naquela região sul de Israel. Um dia ele é chamado pelo rei dos Moabitas, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. O medo de Moabe era que Israel, da mesma forma como ele saiu do Egito e saiu, na visão de Balaque, destruindo tudo por onde passou, destruindo os países, tomando posse de tudo, eles agora viessem tomar posse também de Moabe, e ele chama um profeta de Deus para amaldiçoar o povo. E Balaão, curiosamente, ele diz: aquilo que o Senhor falar, eu vou falar. Se ele mandar amaldiçoar, eu amaldiçoo. Se ele mandar abençoar, eu abençoo. Isso parece que Balaão era um cara até espiritual. Curiosamente, em determinado momento, o povo, ele se vê misturado com aquela prostituição pagã, aquela coisa promíscua, os homens com aquelas mulheres cananeus. E a Bíblia nos diz, em Números 31:16, que Balaão, ele foi o responsável por tudo aquilo. Embora não tivesse amaldiçoado o povo como o rei queria, mas chega no momento em que ele dá conselhos para o rei e induz o rei a uma estratégia que levaria Israel à queda, que era justamente criar as condições para que os homens de Israel, eles fossem e coabitassem com aquelas mulheres canaãs, contrariando a lei do seu Deus. E Deus manda Moisés destruir todo aquele arraial, e no meio daquele arraial se encontrava também Balaão, que também foi destruído. E o texto de Apocalipse 2,14 diz: uma das poucas coisas que tenho contra ti, ele está falando da igreja de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então Balaão foi um cara que, profeta de Deus, ele aceitou o suborno do rei. Se ele não poderia abençoar Israel, ou melhor dizendo, amaldiçoar Israel, por outro lado, ele encontrou uma forma
de fazer aquilo que Deus mandou, abençoar, e ao mesmo tempo obter o benefício que o rei Balaque lhe dava, que foi dando um conselho que realmente levou Israel à perdição e a uma grande destruição no meio daquele povo. Profeta de Deus, um ser humano. Jesus disse: quem pensa que está em pé, ore para que não caia. Porque qualquer um de nós, inclusive eu, podemos cair também, assim como Balaão. Caiu no conto de Balaque. Amou mais as riquezas do que a Deus, que mostra que não é tanto aquilo que a gente faz, mas é o espírito da gente. Porque, a bem da verdade, ele não atendeu Balaque quando Balaque pediu para ele amaldiçoar. Mas ele fez muito pior do que isso. Ele deu as condições para que Balaque levasse Israel à queda. E assim tem sido na própria igreja. 3 coisas que normalmente tomam, não é só na igreja, o lugar de Deus na vida do ser humano. Na igreja a gente poderia usar uma linguagem eclesiástica e dizer, né, a coroa de ouro, a coroa de glória e, infelizmente, em muitos casos, o rabo de saia. São 3 coisas que têm feito com que os filhos de Deus hoje ajam como aquele Israel do tempo de Balaão. Se afastem da lei de Deus, se afastem da presença de Deus, ou por causa do amor às riquezas, ou por causa do seu amor à vaidade, à sua glória pessoal, ou então por uma utilização inadequada do sexo, que é uma coisa criada por Deus para abençoar marido e mulher. E assim muitas pessoas têm adorado o sexo, o dinheiro e o poder muito mais do que a Deus, como verdadeiros ídolos, alguns deles invisíveis, mas que são tão prejudiciais para um crente como as imagens ainda hoje no meio de tantos cristãos. Outro foi Esaú. Esaú era o primogênito do seu pai Isaque. A palavra nos diz, em Gênesis 25, 33 a 34, que Esaú volta de uma caçada e de repente ele estava com muita fome e viu Jacó cozinhando um cozido de lentilhas e tinha pão também pronto, e ele morrendo de fome, ele pede a Jacó, e o desgraçado do Jacó não dá comida para o irmão. Meus irmãos, ele pede ao contrário, né? Ele pede que Esaú desse aquilo que havia de mais precioso, que era o seu direito à primogenitura. Hoje a gente não tem muito entendimento sobre o que vem a ser isso, né? Lá em casa mesmo, Vitor, que ali se encontra, ele às vezes pergunta para mim: pai, o que é que adianta ser mais velho? Não tem muita vantagem nisso. Eu disse: meu filho, você vai dirigir antes, isso é mais para levar meus irmãos para a escola. Naquela época, Vitor, era muito diferente. O primogênito, ele recebia uma bênção especial dos seus pais. Ele recebia uma quantidade maior de bens. O primogênito, ele era exatamente aquele que ia dar continuidade à linha do pai. De geração em geração, os primogênitos ele tinham uma importância muito grande, especialmente se fosse um homem habilitado para a guerra, para defender o clã, a família, a tribo. Então, o primogênito ele tinha privilégios, ele tinha uma bênção. Ser primogênito era uma bênção, além daquelas que ele ainda ia receber quando o pai fosse morrer, o pai abençoando ele. E aí Jacó, ele praticamente negocia com Esaú, e Esaú vende a bênção. Ele se desfaz por causa de uma comida. Veja como o ser humano é capaz. E às vezes a gente olha para Esaú e a gente olha com um olhar crítico, mas às vezes a gente se coloca na mesma posição que ele, trocando as bênçãos que Deus tem dado para a gente por coisa muito pouca. Quer ver um exemplo de uma coisa muito pouca? O dinheiro. O dinheiro é tão pouco, tão pequeno, que nenhuma quantidade de dinheiro é capaz de satisfazer o ser humano. Quer fazer prova disso? Muita gente faz greve, legitimamente, algumas nem tanto, buscando um aumento salarial. E coloca naquela parcela desejada do aumento salarial que o sindicato está querendo lá conquistar, aquilo que lhe daria conforto, paz, que faria alcançar os seus projetos. E quando recebe, percebe que não deu para nada. Por quê? Porque quando recebeu aquela parcela, já vai pensar no próximo ganho,
Qual é a próxima database? Qual é a próxima greve? O que é que a gente vai brigar agora? O ser humano está tão sedento por dinheiro que quanto mais ele tenha, maior é a sua necessidade. E a gente vive numa sociedade em que o poder aquisitivo, ele é um Deus. E as pessoas estão sempre buscando uma melhoria. Quando ela chega no ápice, aí ela diz assim: agora eu quero morar fora. Eu quero ir para fora do país. Quero ser rico agora também fora. E quando chegar lá fora, eu não sei mais para onde ele quer ir. Eu não sei se o céu seria a próxima visão. O que eu sei é que deveria ter sido a primeira, desde o início. Porque as riquezas que Deus tem guardado para os seus no céu, elas são incomparavelmente superiores àquilo que o dinheiro pode comprar aqui na terra. Não tem comparação, irmãos. Não tem comparação. Eu vi uma comparação muito boa com relação a essa questão que a gente está falando do dinheiro. O dinheiro foi comparado certa vez à água salgada, à água do mar. Todos sabem que, se não sabem, deveriam saber, que quem se encontra no mar, à deriva, por exemplo, ele está muitas vezes morrendo de sede, mas ele não pode tomar aquela água com sal. Porque se ele toma água com sal, o que é que vai acontecer? Diz ele, ele vai desidratar. O sal faz com que ele perca mais água. Então, quanto mais água salgada ele bebe, com mais sede ele fica. E termina morrendo, por desidratação. O dinheiro é assim. É algo que a gente pensa que pode matar nossa sede, mas que quanto mais a gente bebe dele, mais a gente se desidrata e mais a gente vai ficando fraco até a morte. Por isso que Jesus disse: você não pode servir a Deus e as riquezas. As riquezas não são capazes de dar para você aquilo que Deus vai lhe dar. Pelo contrário, elas podem lhe afastar para o outro extremo. E veja que em momento nenhum a Bíblia trata a riqueza como um desvalor. É preciso deixar bem claro isso aqui. A riqueza não é um desvalor. O ser humano que tem a capacidade de trabalhar, que tem a capacidade de acumular riquezas e não faz, isso também é um pecado. Porque quando a gente trabalha, a gente está abençoando o nosso país, a gente está abençoando as pessoas que são beneficiárias do nosso serviço, e a gente está recebendo uma retribuição, como a própria palavra diz, que o trabalhador é digno do seu salário. A questão não é a riqueza em si. A riqueza em si não tem valor. O problema é o valor que eu vou dar para elas, até o momento em que elas possam, inclusive, suplantar o lugar que é devido a Deus na minha vida e se tornarem um verdadeiro ídolo. Esse é o problema. O ser humano bebe tanto delas que ele vai morrendo, ele vai definhando, e principalmente o seu relacionamento com Deus, ele vai se esfriando. Porque em alguns momentos ela vai ter que fazer uma escolha. Por exemplo, entre abençoar uma pessoa que ela sente que Deus está dizendo para abençoar, e naquele momento ela se entristece como o jovem rico que tinha muitas riquezas e que é incapaz de largar aquilo que para ele era mais precioso. Percebam que Jesus não deixa isso como um mandamento para ninguém. Todo mundo que tiver dinheiro deve agora vender tudo e dar aos pobres. Ele disse para aquele jovem rico porque esse era o problema daquele homem. Ele era idólatra do dinheiro. Jesus disse: para curar o teu problema, tu precisas vender tudo agora que tem e dar aos pobres. E aí tu vai ter uma grande riqueza, uma riqueza superior. E para nós ele pode estar falando coisas diferentes. Porque cada um de nós tem um problema de relacionamento com Deus diferente. Cada um de nós tem um ponto da nossa vida em que a gente pode estar correndo o risco de ser idólatra. Pode ser a nossa própria vaidade, o nosso ego, a nossa capacidade de escutar um irmão, de aconselhar um irmão, de amar o irmão, falta de amor ao próximo. Nosso amor próprio é tão grande que a gente consome todo o amor em nós mesmos. E em matéria de abençoar as pessoas, alguns dizem: mas pastor, a Bíblia diz que aqueles que não cuidam primeiro da sua casa são piores do que o incrédulo. Negaram a fé. É verdade isso. Mas isso não quer dizer em momento nenhum, se por um lado você não deve inverter a ordem de prioridades, deixar de ajudar um pai, uma mãe, um irmão, um filho, para ajudar uma pessoa de fora da sua casa. Por outro lado, o próprio princípio do dízimo, ele nos ensina que a gente recebe, meus irmãos. Pode acreditar nisso. Tome posse dessa palavra. Muito mais do que a gente precisa. O princípio do dízimo, ele ensina isso.
a gente recebe muito mais do que a gente precisa. Por isso que Deus repete somente uma parte, porque Ele não precisaria dessa parte. Deus é dono da prata e do ouro. Mas a obra dele, ela aqui se realiza com recursos. Veja que Jesus usou recursos das pessoas. Esse é o mesmo princípio que a gente vai aplicar, por exemplo, numa igreja, para o pacto congregacional que implica no sustento da obra de Deus, que é feito com recursos. Nós batistas temos a alegria de não aceitar contribuições do Estado. Um princípio básico entre os batistas é a separação entre igreja e Estado. E apenas os membros da igreja e os seus congregados respondem pelo sustento da obra. Isso é maravilhoso, porque isso traz para o cristão uma responsabilidade tão grande de participar, por exemplo, do aumento de dízimos e ofertas, sabendo que aquilo ali é efetiva colaboração para que a obra de Deus ela aconteça nesse local aqui, por meio de mim. E Deus me pede tão pouco. Mas Esaú se contentou com muito pouco. De tudo que a gente viu até agora, 3 conclusões a gente pode tirar. Primeira delas, as pessoas, por dinheiro, entram em muitas disputas. Um dos primeiros problemas no lidar com divórcios, dos problemas mais graves, 2 problemas mais graves, quando se trata com divórcio, quer seja numa mesa de audiência, numa sala de audiência, numa vara de família, quer seja no gabinete pastoral. Chama-se guarda de filhos, divisão de bens. Na divisão de bens, a coisa é tão séria, que há até uma anedota que diz, por conta das confusões que acontecem, e da forma como se lida com o dinheiro depois que se casa, quer conhecer a namorada ou o namorado, case. Quer conhecer a mulher ou o marido, separe. Porque quando acontece a separação, meus irmãos, são muitas surpresas. Muitas pessoas dizem assim: eu não conheço essa pessoa com quem eu estou lidando, eu não fui casado 30 anos com ela. Porque são pessoas que estão tão apegadas ao dinheiro e muitas vezes vão usar os bens para machucar a outra pessoa. E aí eu pergunto, né? Como é que é possível a gente viver como adorador a Deus e viver dessa forma? Como é possível ser cristão e ser isso ao mesmo tempo? Será que é esse o propósito de Deus para as nossas vidas? A gente poderia traçar aqui uma escala de sucesso financeiro segundo a perspectiva do nosso mundo. No nosso mundo a gente teria nessa escala 4 graus. Seriam os, não sei em qual deles você vai se encontrar, mas certamente você vai se encontrar num desses 4 aqui, tá certo? Primeiro deles, endividados. Eu creio que não seria a maioria, amém? Muito bem, eu me lembro do pastor Edson, lá de Fortaleza, quando esteve aqui, e disse: meus irmãos, quando eu vou para a minha igreja, que eu vejo aqueles carros no estacionamento, eu oro e digo: Senhor, abençoa os donos desse carro, as financeiras. Então, se você tem um carro financiado, como eu tenho, de certa forma você poderia se colocar nessa primeira condição, endividados. Segundo, os organizados, aquelas pessoas que não têm dívidas, está tudo saneado, tudo bacana. Terceiro é quando você não somente se organizou, mas quando você passa para o próximo passo, que é começar a sobrar alguma coisa, aí você se torna um poupador. E o poupador, ele sonha em ser um investidor. O investidor é aquele cara que já vai começar a discutir, a conversa já vai ser: o que é mais vantagem atualmente? Tesouro direto, Tesouro Selic, comprar euro, comprar dólar, é investir lá em Portugal, comprar uma casa lá e tomar a cidadania portuguesa. Como é que a gente faz para investir o dinheiro? Como é que o dinheiro vai render bens? Vamos para Nova York, ter um Visa Gold lá em Nova York, andar nos Estados Unidos todos sem precisar de visto nem nada com o meu dinheiro. Esse é o sonho de consumo na perspectiva materialista do ser humano. É sair da condição de endividado para a condição de investidor. E isso, na perspectiva materialista, significa uma escala de sucesso. Significa que quanto mais distante da primeira condição, que é endividado, melhor sucedido é o ser humano. Mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico está em Provérbios 3, 9 e 10, que é o texto base do nosso livro, 7 dias com o propósito de honrar a Deus, que a gente vai estar trabalhando durante a semana nos pequenos grupos, que diz, vamos ler juntos? Honra a Deus os seus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus. Então veja como o texto está dizendo que Deus tem a predisposição, não somente em relação aos bens, mas em tudo. Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, vão tratar isso de uma forma muito clara, de abençoar as pessoas na medida da sua obediência. Honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Preste atenção, o que aqui está dizendo é que a consequência não deve ser o nosso foco principal, ou seja, a gente não deve estar buscando a recompensa. E isso tem sido ensinado erradamente em muitas igrejas, inclusive evangélicas. A gente está falando, hoje é o último dia do nosso encontro, daqui a pouco, sobre a reforma, mas esse é um ponto em que a igreja evangélica precisa ser reformada, em muitas igrejas, em que se tem ensinado os crentes a buscarem uma retribuição de Deus pelo dízimo, pela oferta. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito maior está no início do versículo: honrar a Deus. A consequência, meus irmãos, ela é certa, mas a gente não deve buscá-la em primeiro lugar, porque senão a gente está buscando a recompensa. E o amor não busca os seus próprios interesses. A gente deve buscar o princípio: honrar ao Senhor com os bens, com as primícias. Que são as primícias da tua renda. A primícia, na linguagem agrícola, eram os primeiros frutos, era aquilo que vem com precedência, era aquilo que era tido por excelente ao agricultor, ao pecuarista, né? Quando ele começa a ver os primeiros frutos do seu rebanho ou da sua plantação, ele se alegra e ele entrega aquilo ali em primeiro lugar a Deus. Então é com esse espírito de adoração que o texto de Provérbios nos ensina a honrar a Deus. O próprio texto de Lucas 10, 27 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Novo Testamento fazendo uma conexão com o Antigo Testamento. Nós temos a primeira parte do texto: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. E Jesus, juntando essas duas verdades, confirmando na boca daquele homem que diz que a coisa mais importante da lei era isso, e ele confirmando: isso é verdade, isso é certo, isso é justo. Na parte prática da nossa mensagem de hoje, eu me inspirei no texto que o pastor Tiago compartilhou comigo, um pastor chamado David Platt. O livro dele é Contra a Cultura, já foi traduzido para muitas línguas. Aqui está em espanhol, porque eu não encontrei a capa dele em português, mas a capa em português é a mesma coisa, só que traduzido para o português. E esse servo de Deus, que tem uma perspectiva muito séria a respeito de vida simples, de simplicidade na vida, ele trouxe para a gente 5 princípios que a gente vai aplicar a partir de agora. Antes que eu possa trazer os princípios dele, David Platt diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: que se eu tenho fome, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho um problema financeiro. Se isso acontece com alguém que eu possa ajudar, eu tenho um problema espiritual. Amém? O que é um problema financeiro meu, quando acontece com alguém que eu possa ajudar, isso é um problema espiritual meu. Porque tem um próximo necessitando do amor que eu gostaria de receber, e eu posso fazer alguma coisa por ele, mas eu nada faço. As razões são diversas. Vamos ler juntos? 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se eu tenho fome e não tenho dinheiro para comprar comida, o meu problema é financeiro. Se alguém que eu possa ajudar tem esse problema, o meu é espiritual. O apóstolo João, apóstolo do amor, deixa um princípio muito claro sobre o que é amar ao próximo. É fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Aquilo do que eu necessito, se eu posso atender a necessidade do próximo, eu vou e atendo, seja ela qual for. E aí ele traz 5 princípios para a gente encerrar essa meditação de hoje. O primeiro deles, se você quer honrar a Deus com os seus recursos, com as suas riquezas, primeiro princípio, trabalhe diligentemente. Trabalhar de forma honrada é servir a Deus e às pessoas. A palavra, em momento nenhum, ela vai nos estimular a preguiça ou olhar para o nosso trabalho com descontentamento. No nosso trabalho, nós temos um campo missionário. E muitas vezes as pessoas pensam que fazer missões é simplesmente abrir a palavra e ler um versículo bíblico, levar uma pessoa que é adoradora de ídolos, a deixar de ser adoradora de ídolos, a entender que só Jesus salva e que é necessário, tudo isso é bom. Mas muitas vezes a gente evangeliza sem palavras, com atitudes. Eu quero compartilhar com os irmãos que até outubro do ano passado, eu vinha passando por um momento difícil do meu trabalho aqui fora, assim, a questão, o local onde eu trabalhava, em alguns momentos eu fui trabalhar sem prazer, e esse foi um princípio que eu sempre orientei a minha vida, trabalhar sempre no local onde eu fosse trabalhar com prazer, e eu passava por um momento de dificuldades no meu setor de trabalho, e eu comecei a ter desprazer de trabalhar. E quando foi em outubro, quando eu passei mal, os irmãos já sabem a história, a maioria aqui, eu quase que morro. Eu nunca pensei que nas minhas orações eu fosse orar também pelo meu trabalho, porque eu sabia que eu ainda não tinha completado o propósito de Deus naquele local, eu ainda não tinha sido o vaso de bênção que Deus queria que eu fosse. E para a honra e glória de Deus, com a permissão dele para que eu pudesse voltar a trabalhar, essa semana eu comentava com Miriam, como Deus foi misericordioso comigo, me deu a oportunidade de voltar para o trabalho, e graças a Deus, hoje eu olho para o meu trabalho de uma forma ressignificada. Hoje eu estou no mesmo lugar, trabalhando com as mesmas pessoas e fazendo o mesmo serviço. Mas eu vou trabalhar com alegria. E eu tenho dado o meu melhor. E eu me alegro com o Senhor por isso. Porque fazer o meu melhor é uma forma muito simples de evangelizar pessoas. Porque quando um crente dá um mau testemunho, não que eu tivesse um mau testemunho, mas quando o crente dá um mau testemunho no seu trabalho, ele dá um mau testemunho também do Evangelho. Essa é uma das formas que a gente tem de negar a Deus. Porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Que brilhe a luz que há em vocês. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de um móvel qualquer. Antes, ela precisa ser colocada no lugar mais alto para que a luz irradie todo o ambiente. Onde há um cristão, há uma lâmpada acesa. Essa lâmpada é a esperança messiânica de Cristo, mas também é a esperança de uma vida com contentamento das bênçãos que Deus tem dado para a gente. É uma vida repleta de significado, de sentido, e ver um cristão fazendo bem o seu trabalho é uma forma também de enxergar a luz de Deus brilhando através dele, e isso influenciar pessoas. Amém? Segundo princípio, viva com simplicidade. Seja cauteloso com o produto do seu trabalho. Lute contra a cobiça. A Bíblia nos diz, havendo com o básico, o que comer, o que vestir, onde morar, esteja contente. Não quer dizer que você não possa trabalhar para produzir mais frutos. Mas a grande luta do ser humano aqui com relação a isso, não é fazer mais dinheiro, mas como lidar com o dinheiro com mais sabedoria, porque quanto maior for a sua riqueza, maior terá que ser a sua sabedoria para administrar essa riqueza. Por exemplo, a questão dos impostos. Quanto mais riquezas, mais impostos vão incidir sobre essas riquezas.
E a gente precisa ter sabedoria também para lidar com isso. Dia 28 agora, sexta-feira, encerrou o prazo da declaração de ajuste anual do imposto de renda. É um excelente testemunho para o cristão ele fazer a sua declaração do imposto de renda sem mentir. Porque o pai da mentira é o diabo. Jesus é a verdade. Percebe que são opostos? Não dá para servir a Deus e as riquezas. Então, se você por acaso encontrou alguém que lhe desse um recibo falso de uma despesa médica, pense melhor em como está a sua vida com Deus. Porque se você cair da malha, e se você for autuado, e se você estiver sendo processado por um crime de sonegação fiscal, isso é um péssimo testemunho para a vida de um cristão. Mas aqui eu estou falando como pastor, não como procurador da fazenda. Amém? Terceiro princípio: doe sacrificialmente. Doar de um modo que nos custe algo. Meus irmãos, não é doar o que sobra. Doar sacrificialmente é fazer alguma coisa que realmente custe algo para a gente. A gente vê, né, o texto da Bíblia, em algumas ocasiões, uma delas, 2 Samuel 24, Davi passava por um momento difícil. Israel estava sendo punido por Deus, e Deus determina que a ira dele seja aplacada com um sacrifício, e ele vai até a eira de Araúna, onde depois foi construído o templo. E Araúna, que não era israelita, era um jebuseu, ao ver o rei se aproximando, ele tem a disposição de dar ao rei tudo aquilo que fosse necessário para fazer sacrifícios. E Davi não quis a doação de Araúna. Ele disse que queria comprar por um preço justo, porque jamais ele iria oferecer a Deus um sacrifício que não custasse nada. A própria viúva pobre, Marcos 12, 44, ao fazer o seu depósito ali, de uma moedinha simples que fosse, Jesus disse que aquilo era tudo que ela tinha. Isso mostra como foi elogiada a viúva por ela ter dado aquilo que lhe custou algo. E muitas vezes a gente tem dado aquilo que sobra. Nós cremos num Deus que é digno das nossas sobras, e não daquilo, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Está errado a perspectiva. E nós batistas, a gente não sobe aqui para estar falando de dízimo, mas preste atenção, como é que tem sido também. Eu sei que tem pessoas que estão naquela primeira escala de sucesso financeiro, endividadas, e que isso tem atrapalhado sua comunhão com Deus. Peça discernimento a Deus. Isso tem que ser uma atitude de todos nós, para ter sabedoria para lidar com o dinheiro, e Deus ele vai nos dar a condição de sermos prósperos, à medida que a gente se compadece do próximo, que a gente entende que é preciso realmente descer, tirar o dinheiro do trono em que ele se encontra e colocar Deus. As coisas vão acontecer naturalmente. Logo, logo, o irmão que não está podendo ser dizimista, ele vai poder ser. E ninguém vai estar exigindo isso do irmão, não. Isso é um compromisso do irmão com Deus. O compromisso com a igreja é secundário. O primeiro compromisso é com Deus. E especialmente a forma como está fazendo. O quarto princípio: ajude construtivamente. E David Platt diz: a pior coisa com o necessitado, alguém que está precisando da nossa ajuda, que a gente pode fazer é negligenciar naquilo que ele está precisando. Mas a segunda pior coisa é ajudá-lo a sobreviver por um dia, ignorando o que seria possível fazer para ajudá-lo a sobreviver a vida toda. Em outras palavras, Luiz Gonzaga já dizia, né? Uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia um cidadão. Ajude o irmão, ajude o necessitado que não é irmão também. Principalmente, às vezes, não crente. Às vezes só pensa, não, vou ajudar a minha igreja, vou ajudar a minha família. Sim, mas às vezes tem um samaritano que está precisando também de ajuda. E é a hora de abençoá-lo. Não somente com a necessidade daquilo que ele precisa para o mês. Mas se você pode dar um emprego para ele, se você pode ensiná-lo, indicá-lo a ele um curso onde ele possa fazer uma capacitação e trabalhar. A igreja tem feito isso. A igreja tem feito vários cursos profissionalizantes. Isso é uma forma de não cair no erro de ajudar destrutivamente. Uma outra forma de aplicar esse princípio aqui é ajudar as pessoas sempre que possível, mas dizer não sempre que necessário. Preste atenção nessa frase. Diga sim sempre que possível e não sempre que necessário.
Porque às vezes a gente diz sim na hora de dizer não, e diz não na hora de dizer sim, e isso atrapalha tudo. E assim, pessoas que deveriam estar sendo educadas a aplicar com sabedoria o seu dinheiro e buscar a sua própria fonte de renda, muitas vezes ficam o tempo todo buscando sempre daquele cofrinho, e aí não amadurecem na questão das finanças e se tornam adultos imaturos, até mesmo na forma de obter o seu próprio sustento. Como é que vai sustentar a família desse jeito? Não é à toa que hoje a gente tem um retardamento da emancipação dos filhos. Hoje a gente tem pessoas com 30, 40 anos que muitas vezes não conseguiram romper ainda os laços econômicos com o pai e a mãe. E o problema não é de agora, o problema é da origem. É a forma como se disse sim e não na hora que deveria ser dito. Ajude construtivamente. E para finalizar, invista eternamente. Você quer sucesso financeiro usando a escala materialista? Você vai sair da condição de endividado para a condição de investidor. Mas Jesus disse que a gente devia investir onde vale a pena, investir no reino de Deus, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se tudo que eu consigo, daquilo que me sobra, é investir no tesouro direto, tesouro Selic, compra de moeda estrangeira, fundo de investimento, se eu tenho condições de sustentar um missionário, participar do PAN, Programa de Adoção Missionária, da Junta de Missões estaduais, nacionais, mundiais, e eu não faço, se eu tenho condição de abençoar o projeto Senegal, a gente viu como o missionário teve aqui há 2 anos atrás, a bênção que é aquele trabalho no Senegal. Lembro do Mefibosete, uma criança que tinha os pés tortos, os pés deles eram para trás como curupira, e foi feita uma cirurgia lá no campo missionário, e aquele menino voltou a andar. Se eu tenho condições de ajudar aquele projeto e eu não ajudo, por qualquer coisa que seja, meu irmão, não é a igreja que vai cobrar isso de você, é o Senhor. Porque no final das contas, a prestação de contas é com Ele, não de quanto a gente investiu, mas de quanto a gente investiu. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É preciso dizer mais alguma coisa? Sabe quanto custaria hoje Jesus? Aqui no Brasil, dependendo da localidade, e aquele dinheiro deu para comprar um campo do oleiro. Eu fiz um estudo sobre isso, seria em torno de 20 a 50 mil reais, a depender do estado onde você fosse comprar um terreno da mesma proporção. De 20 a 50 mil reais. Foi esse o preço, se a gente fizesse uma comparação. Na verdade é impossível a gente saber exatamente qual é o valor, mas seria algo, na nossa realidade, próximo disso. Seria esse o preço pelo qual o nosso Salvador foi vendido. É preciso dizer mais alguma coisa? Ou será que a gente muitas vezes também não tem feito o papel de Judas? Deus é quem sabe. Peço aos irmãos que baixem suas cabeças e vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque esse é o momento, Pai, de meditarmos sobre quanta sabedoria o Senhor nos tem dado e nós temos buscado para administrar os nossos recursos, sabendo que isso é expressão do nosso relacionamento com o Senhor. Hoje, Deus, não foi um dia, Senhor, de chamar a Tua igreja, Deus, a ser dizimista, a ser ofertante para missões. Bem sabemos que tudo isso é necessário, Senhor, para o sustento da Tua obra. Embora o Senhor mesmo não precisasse de nada disso, nós precisamos. Mas a Tua palavra hoje, ela nos convida a revermos como é que está o nosso relacionamento com o Senhor. E eu sei que o mau uso das finanças tem sido, em muitos casos, um indicativo de um péssimo relacionamento com o Senhor. Queremos nos relacionar melhor com o Senhor, e por isso, nesse instante, te peço que conceda, Deus, a visão do Teu reino no aspecto das finanças aos Teus servos, que aqui se encontram, a todo aquele que dispôs o seu coração, presencialmente ou pela internet, de participar desse momento de celebração, na intenção de sermos realmente verdadeiros adoradores e nos livrando da servidão ao dinheiro, Deus. O que eu te peço nesse momento, que nós possamos aprender a nos servir do dinheiro e servir ao Teu reino com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, e não sermos escravos das nossas riquezas,
porque queremos ter o coração no Senhor, no Teu reino, e não nesse mundo de trevas, esse mundo materialista que vai passar, mas os Teus filhos vão permanecer na Tua presença. Muito obrigado pelo dia de hoje, e que a Tua palavra nos dê entendimento em nome de Jesus. Amém.